Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje estou num ambiente bastante diferente. Estou em Manaus, dentro do TEDx Amazonas, Amazônia, não Amazonas, TEDx Amazônia, para fazer um episódio especial que eu vou ter a honra de receber Noêmia Kazui. Noêmia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito emocionada pela sua fala aqui no TEDx Amazônia, principalmente pela sua paixão pelos fungos. Você é micóloga e você começou falando o quanto essa palavra, inclusive, parece sempre um erro, parece que não deveria existir. Mas você não só mostra que essa palavra deve sim existir, como você mostra esse encantamento. A gente vai querer descobrir mais o que é ser micóloga, mas eu queria começar te perguntando sobre uma sensação de entrar na floresta, você comentou, já que estamos falando de Amazônia, de entrar na floresta e olhar para cima, e depois entrar na floresta e olhar para baixo também. Então eu queria que você levasse a gente um pouco para essa sensação de como é o olhar de entrar na floresta, como a gente deve olhar e para onde a gente pode direcionar o nosso olhar. Tá, bom, eu nasci no Paraná. Então, fui uma pessoa, assim, de lugares com poucas florestas, infelizmente. E daí a minha trajetória, quando criança, tinha muito de pescar com os pais e tudo mais. Mas não entrar numa floresta, parecia uma coisa proibida, perigosa. Aí resolvi vir para a Amazônia. E quando a gente fala de Amazônia, li muita coisa, mas na televisão, tudo, documentários, é muita vista de cima para baixo. Sim. Né? Satélite, fotos, hoje tem muitas imagens de drone. A gente vê aquele mosaico verde, né? Então ainda não sensibiliza, né? E aí também assim, então quando eu comecei a ver melhor de baixo para cima, então também entrei como todo mundo, né? Olhando as grandes árvores, procurando preguiça, procurando aves. E a floresta é muito neutra, né? E a gente gosta do colorido. Sim. Então a gente procura uma arara colorida, vai procurando coisas coloridas. Mas como eu sou micóloga, estudo fungos, aí os fungos é difícil estar acima da cabeça da gente. Então a gente começa a andar olhando para baixo e começa a enxergar coisas que os outros não enxergam. Então até no começo tinha vários amigos que falam assim também, os homens querem chegar em algum lugar rápido, têm objetivo, querem encontrar coisas, né, grandes. E aí tem uma brincadeira que ocorreu várias vezes. Meus amigos falavam assim, olha, andar com a Noêmia, eu não gosto de andar com ela, porque demora muito, nunca chega, ela para tirar foto de tudo, para estudar tudo, encontra, cada folhinha, né, acha um cogumelo. Então é muito irritante andar com a Noêmia. Por outro lado, a gente vai fazendo amizade, né? Aí com o tempo eles começaram a me falar, Noêmia, eu não gosto de andar com você, mas eu odeio andar sem você. Porque diz que andando uma vez comigo na floresta, olhando para baixo, aí se encanta, aprende a ver o fungo, né? Colorido, bonito, sensível. E aí, quando eles vão andar sem Noêmia, aí eles olham e aí pensam, a Noêmia vai gostar desse fungo. Meu Deus, eu nunca vi esse fungo. Eu acho que ela vai gostar. Aí eles mesmos têm que parar para tirar a foto. Aí demora mais ainda. Uhum. Então, com o tempo, esses amigos falam, olha, já leva você logo, né? Que aí você para, olha o que você quer olhar. Então, teve essa brincadeira no começo. Agora, né, a gente já fala, não precisa chegar em lugar nenhum. Né? Não precisa chegar, precisa os encontros, né? Então, aprendi também com as comunidades indígenas de quando entrar na floresta, né, pedir licença para a floresta. Então, eu sempre falo, né, são várias equipes, várias energias, né? Aí eu aprendi a pedir inicialmente. Aí depois agora eu falo assim, quando eu chego na floresta, eu falo, floresta, né? Seres da floresta. Me mostra o que você quer mostrar e esconde o que você quer esconder, né? Porque a floresta pode ser um grande prejuízo ela mostrar algumas coisas para os humanos, né? Sim. Então eu falo, esconde o que quer esconder. Aí eu adentro a floresta. Muito curioso. Eu vou contar para todo mundo que está ouvindo, vendo a gente, que quando eu te convidei ontem para participar do Jornada da Calma, você falou, mas calma, eu não sou calma não, Helena. Mas pela sua fala, e agora te ouvindo, acho que isso ficou ainda mais claro.
o quanto tem um exercício de um outro ritmo, que talvez seja esse ritmo do caminhar que os colegas pesquisadores às vezes falam, não, é muito irritante, mas ok, depois que você aprende não dá para viver sem ele. Mas tem também essa noção que eu acho que a jornada traz de não ser tão utilitarista também, né? Assim, não quer dizer só que a gente tem que chegar em algum lugar, que tem um ponto de... Se a gente não cruzar aquela linha de chegada, não vai dar certo, né? Isso. Só que, ao mesmo tempo, também, ao longo dos anos no trabalho, também você foi chegando em muitas linhas, né? Tiveram muitas conquistas também. Como é olhar hoje e fazer as pazes? Tanto com as coisas que, às vezes, você fala, não sei exatamente onde isso vai dar, mas é um encontro e ele é poderoso. E também com as conquistas e falar, ok, isso daqui precisava ser descoberto. Isso daqui, que bom que a floresta deixou a gente conhecer, porque a gente precisava conhecer. Eu acho que, assim, que você me perguntou, né, aqui na cidade, no meio do tumulto. Acho que a Noêmia da cidade, né, no meu trabalho, é agitada, né? Aí, quando eu vou para o interior, né, vou para a floresta, então, assim, o meu cérebro, ele é muito... Tá um monte de portinhas, sabe aqueles computadores que tá um monte de janelinha aberta? Sim. Esse é o meu cérebro, aqui na cidade, né? E aí, quando eu entro na floresta, eu acho que eu consigo desistir de todas as janelas abertas e foco e fico procurando encontros. Eu acho que daí na floresta também tem uma coisa engraçada que as pessoas, eu não sei como é que ela viu isso, né? Eu falei, não fui eu que vi, não. Elas me chamaram. Né? Apontaram, é aqui. Não, o cogumelo fala, não, eu estou aqui. Né? É como se fosse um chamado, assim, sabe? Então você parece assim que você precisa ter essa calma e parar, né? E tem coisas que você enxerga, tem coisas que parece que ela te chama, fala, olha, eu estou aqui, quero ser conhecida, me leva para ser estudada, né? E é muito engraçado que a gente fala, estou procurando, né? Mas é tão engraçado quando você está procurando uma espécie, se ela não quisesse aparecer, ela não aparece. E aí você encontra outras coisas, né? E aconteceu muito, assim, de eu ver um cogumelo que não era meu objetivo, mas também aí do lado tinha algo muito interessante, assim, sabe? Mas assim, é uma conversa na floresta. Talvez na floresta eu tenha essa calma, mas aqui na cidade acho que eu não sou muito, não. Talvez isso dê uma pista pra gente, né? Se a gente está buscando mais calma, talvez buscar outros ambientes também ajude. Queria que você contasse um pouco, Noêmia, sobre como começou esse encanto que você tem pelos cogumelos e pelo reino fungi, que ontem também, um pouco te ouvindo ali na sua fala no TEDx, eu pensei, nossa, quanto faz parte da nossa vida e o quanto traz graça para a nossa vida, na verdade, e a gente não repara, né? A gente não fala tanto dos fungos. Como foi que começou essa paixão? Bom, dizem que cientista tem que ser curioso ou caprichoso, né, nas coisas, mas eu acho que eu vou mais pela curiosidade, né? Então, desde criança, morava num sítio, e um dos dias mais divertidos para mim era o dia da vacinação das galinhas que o meu avô criava, né? Porque era tão importante aquele dia da vacinação. E aí meu pai, todo mundo, era um planejamento, um cuidado para limpar a geladeira, para ter gelo. Aí levava o isopor para a cidade e aí trazia a vacina. Era um dia muito especial. Aí eu aguardava assim com muita ansiedade. E eu queria saber de tudo. Por que a vacina funcionava? A ampola, como que a ampola é fechada, né? Então eu ficava muito encantada com aqueles vidrinhos. Então eu passei a respeitar, e funcionava. E o vizinho que não vacinava direito, se a gente fizesse errado, dava doenças e morriam muitas da criação. Então eu acho que as vacinas era o único canal, uma janelinha aberta do mundo científico real, que chegava no sítio. Então eu me encantei pela ciência, queria ser cientista. E aí, no sítio vizinho, o meu avô, da parte da minha mãe, o pai da minha mãe, aí ele era assim, fascinado, acho que essa paixão vem do meu avô, pelos cogumelos shiitake. E ele fazia um negócio que não tinha, eu não sabia, mas só ele fazia. Ele tinha um pioneirismo na década de 70 de produzir cogumelos lá no Paraná. E às vezes acabava, ele
precisava misturar serragem e farelo de arroz. Aí um avô conseguia lá a serragem, e na casa que eu morava também tinha arroz, tinha farelo. Aí o meu avô pedia para levar o farelo para fazer a combinação e a formulação para fazer a semente inóculo. E aí eu ia de cavalo levar esse farelo de arroz para o meu avô, né? Eu era tão pequeno que eu não conseguia descer do cavalo. Eu tinha que entregar, ele me dava água, uns biscoitinhos, aí eu voltava. Porque se eu descesse, eu não ia conseguir subir e meu avô já estava velhinho. Então começa assim, aí eu faleci, aí o meu avô, 2 meses antes de falecer, ele olha com muita seriedade, assim, falando que se eu estudasse cogumelos com seriedade, um dia eu poderia ser uma doutora de cogumelo. Mas ele falou assim em japonês. Aí eu voltei para casa e falei, olha, meu avô falou que eu poderia ser uma hakase. O que é hakase? Eu falei para minha mãe. A minha mãe falou assim, hakase é doutora. Ela me chamava de Kazue, né, meu japonês. É doutora. Ai, mas esse meu pai fica botando coisa na sua cabeça. Mas isso não é para você não, ela falou assim, né. Aí eu falei assim, tá bom, né. Eu acho que era um jeito dela me proteger, com aquela que eu estava ali, né. E ela não achava que era possível. Realmente queria que eu não sonhasse alto para não me decepcionar. Sim. Só que aí quando eu entrei no laboratório, comecei a fazer tudo que meu avô fazia e sabia que eu sabia mais na faculdade, porque o meu avô me passava experiências, começou a ficar tudo divertido. E aí, de repente, passou 10 anos, passou 20, agora acho que vai fazer 32 anos que eu estou trabalhando, né? Mas eu acho que essa curiosidade é da criança. E aí eu terminei o doutorado, a minha mãe foi para lá, teve que ver com os olhos dela. Agora, no caminho científico, você foi inclusive estudar fora do Brasil. Sim. E eu acho que isso também tem um aprendizado, né? De como outra cultura encara a ciência e as descobertas com os cogumelos. Mas também teve um outro pulo que foi vir parar aqui na Amazônia. Como foi isso? Acho que tem um poema, até em maio deste ano, eu fui visitar esse poeta lá no Japão, em Kumamoto. Tem um poema que eu li com 14 anos. Aí o poema tem um trecho que fala assim, quero ir até onde conseguir ir, né? Quero aguentar até onde eu conseguir aguentar. E dentro desses aprendizados, escolher o que eu quero realmente ser, né? Então, uma tradução curta seria assim, com 14 anos eu li esse poema, era até num cartão de telefone, daqueles da época do cartão, né? E eu li esse poema em japonês e mantive esse poema a vida toda, assim, no meu coração. E aí, o ir na ciência, eu queria ir até onde pudesse ir. Aí eu fui estudando cogumelo, depois partes do cogumelo, depois os compostos. Aí eu cheguei até assim, qual hidrogênio era ligado com qual carbono? Assim, usando ressonância esfera, sim. Na ressonância magnética nuclear, sabe? Numa época que as faculdades que eu passei estavam assim, começando a falar. Lá no Japão eu conseguia usar o equipamento, né? Então eu acho que ali eu fui até onde eu achei que dava para ir. Foi legal, né? Eu sou muito grata, me deu o doutorado. Mas aí chegou aquela hora, eu falei, fui até onde deu para ir, agora eu quero fazer uma outra coisa, assim, né? Sim. Não ficou... A gente fala em japonês, kui, é arrependimento, sabe? Sabe quando você chega num lugar, mas quer outro? Não, fui até onde deu para ir, até onde eu consegui ir. Eu sabia que a ciência dali para frente era muito competitiva, entrava no mundo de patentes e tudo. Não sei, algo dentro de mim me puxou para ficar mais bióloga, mais, né, perto da natureza. E aí eu olhei a Amazônia, voltei para o Brasil, olhava assim, as cidades, os números de pessoas e tudo. Aí eu acho que eu sou um pouco antissocial. Falou, vou embora daqui. Aí eu falei assim, vou lá onde está verdão, né? Também tem uma outra decisão que eu pensei. A vida é curtinha, né? Assim, num instante. Aí eu falei assim, vou viver onde ainda, né, tem muita floresta preservada, onde tem muitos cogumelos, né?
E aí resolvi vir para a Amazônia, mas também tem assim, que no último ano da faculdade, o professor Kerr, que foi diretor do INPA, ele viu o que eu fazia, e aí desde então ele me chamava para estudar cogumelos na Amazônia, para pesquisar. E também ele falava dos Yanomamis, que comiam os cogumelos. Sim. E eu sabia de alguns artigos. Aí eu quis ver isso. Então, eu acho que duas coisas me trouxeram para a Amazônia: cogumelos e os conhecimentos dos indígenas, dos povos originários, né? E o conhecimento específico dos Yanomami virou um livro, né? Um livro premiado, virou 2 lindo, livros, conta. Né? Aí eu cheguei aqui e não conseguia fazer o que eu queria. Cogumelo, mandava os projetos, falava, lindo, maravilhoso, mas não é demanda, não tinha mérito para receber dinheiro. Sim. Então, assim, era desconhecido demais. Então, eu parei, não conseguia comprar um equipamento, assim, sabe? Poxa vida. Aí eu falei assim, bom, então vou fazer outra coisa. Eu olhei para fora, literalmente na janela do meu laboratório, apareceu um círculo de cogumelos em volta de um pé de andiroba. Aí aqueles cogumelos me chamavam. E eu ia à tarde, assim, ficava lá vendo toda a interação. Final de semana não tinha nada para fazer, ia lá e ficava olhando. Eu queria até escrever um artigo para Ciência Hoje, para crianças. E estava estudando todas as relações envolvendo o cogumelo e aquela árvore, para ser a mais árvore. Só que aí eu tirei férias, estava atrás de informações dela. Quando eu voltei, tinham cortado e levado com raiz e tudo a minha árvore. Aí eu fiquei muito chateada. Aí fiquei 3 dias chorando. Eu fui para casa e fiquei de luto. E aí, fiquei muito chateada. Até um dia que um professor veio do Japão, o professor Yumoto, a gente andando com os estudantes de Kyoto pelo Rio Negro, ele falava assim, Noêmia, você não precisa falar nada para os meus alunos. Se eles perguntar, você responde. Ali a metodologia deles era olhar com os seus próprios olhos e pensar com a sua própria cabeça. Então, se o professor, a gente mais velho, vai falando, né, e perde aquela oportunidade do jovem pensar, né, além do mais velho. Então, eu já era mais velha, tinha que ficar calada. Aí, alguns alunos começaram a me perguntar daquela árvore da folha branca embaixo. Aí, eu falei assim, eu falava, porque eu tinha estudado bastante para escrever para a Ciência Hoje da criança. Aí, eu ia respondendo e o professor... Não, o lema de olhe com seus olhos, pense com seu cérebro, a sua cabeça, é do professor Koshima. Só que o professor Yumoto, vendo eu explicando tudo que eu sabia para os alunos, ele falou, mas você sabe muito dessa árvore para ser uma micóloga, né? E assim, eu falei, professor, porque é a minha árvore predileta. Aí eu contei toda a história de que tinham cortado a minha árvore predileta. Sim. Aí ele falou assim, Noêmia, mas você não deve desistir de fazer o trabalho. Aliás, você devia contar essa história, porque é para criança, né, tudo mais. Aí eu falei, será, professor? Eu falei, você deve isso a ela, você tem que fazer algo por ela. Sim. Aí no dia seguinte, no barco, eu acordei, aí eu escrevi em japonês o livro, do meu jeito ali, sem computador, internet, não tinha nada. Escrevi à mão, no café da manhã. Aí ele olhou e falou assim, olha, Noêmia, tá ótimo, uma criança de 6 anos, né, o seu japonês está assim, no nível de 6 anos, né. E aí saiu o livro Embaúba, uma vida e muitas... Não, uma árvore e muitas vidas, né? Sim. Aí saiu em português, japonês e inglês. Mas escrevi em japonês primeiro, com o japonês que eu consegui escrever naquele dia e deu certinho. Aí hoje, dentro de um outro projeto, é um livro que está sendo traduzido pelas mulheres indígenas, em línguas indígenas. Acabou de sair agora a versão ticuna, mas vai estar vindo em outras línguas também. Que linda. Então, assim, eu acho que... eu não sei se eu fugi não fugiu, eu pergunta. acho que... Comecei a falar da Embaúba. Não, porque você falou sobre essa sensação até de luto que você entrou, né? E eu acho que a gente tá vivendo também um momento que desperta isso, né, gente? Isso. Né? Até a situação que a gente está aqui agora em Manaus, né? Então, a fumaça, o rio seco...
tudo que a gente está enfrentando de desafio, eu acho que desperta esse sentimento que ele é dolorido, que ele é difícil, e tem a ver com luto também, mas ao mesmo tempo também desperta a vontade de fazer mudanças. Eu acho que foi isso que você traduziu assim também num livro para crianças ou para adultos, tem essa forma de comunicar e fazer também, né, disso que incomoda e que tem que incomodar uma semente de transformação. E a minha revolta, o meu luto, não era só perder uma árvore. É porque as pessoas falavam assim, mas Noemi era uma embaúba, ela ia viver menos, ia viver 40 anos. Falei, então por isso mesmo, uma árvore de 500 anos, muitas pessoas a amaram. Ela viu muitas gerações. Mas uma árvore de 40 anos, né, vai viver menos, então tem que amar mais, né? Também tinha assim, mas Noemi, tem tantas embaúbas, ela é uma pioneira. Escolhe outra para gostar, porque não esquece aquela, né? Mas eram, assim, não eram pessoas mais, são meus amigos. Sim. Só que eles queriam que eu saísse daquele luto. Mas eu não aceitava esses conselhos, porque eu achei que não tinha necessidade. E não é porque é uma pioneira, porque essa coisa assim da madeira ou a árvore de valor, o que é valorar? Sem a embaúba, sem os fungos pioneiros, o ciclo não começa, né? Então, alguém tem que chegar lá, tem que começar na terra árida, no sol quente, né? E disseminar. Então, e era assim, o meu livro terminava assim, porque a vida é assim, às vezes dói, né? Sim. E aí veio um professor falando, Noemi, esse teu fim está muito cruel, temos que mudar ele, né? Aí eu falei, se você quiser mudar, você muda, mas esse é o aí meu fim. Aí não vai ser o meu livro. Aí ele colocou um outro fim e questiona, né, o meu jeito japonês, né? Mas eu falei, aí os outros falam, não, essa é uma forma de consolar a Noêmia, né? Mais poético ali, que os pássaros levaram as sementes, os cogumelos foram pelos insetos esporulados e tudo. Mas eu ainda falo assim, mas o meu fim é aquele fim trágico mesmo, né? E talvez a gente poetizar demais também não traz essa consciência para desde criança ou um adulto. Sim. Acha que, mas o que a gente está vivendo aqui, a gente sente o cheiro de luto, né? Para mim é o cheiro das árvores, das anjobeiras, dos fungos queimando. E quem vai começar de novo naquele solo que está sendo queimado agora, nesse instante, são os organismos pioneiros, né? São as sementes que vão ser levadas. É quem resistir, aí vai fazer uma primeira sombra, vai trazer os primeiros aves, que vai fazer as suas fezes, que vai nutrir um pouquinho, aí uma outra vai conseguir crescer. Mas sem as pioneiras, plantas, fungos e gentes, né? Pioneiras, não vai reconstituir, né? Sim. Então, não dá para... Eu não aceito que algumas coisas têm mais valor ou menos valor, né? Então, este é o luto e está neste livro da Embaúba, né? Lindo. Essa imagem do ciclo, né? Do começo e do fim. Então, os pioneiros que estão no início, mas também chegam a um fim e aí tem um recomeço também, né? Que a natureza tem essa natureza cíclica. Eu fico pensando que isso se conecta de alguma forma com a noção de claro e escuro que você trouxe também quando você começou a falar sobre os cogumelos luminescentes, é isso. Certo? Que a gente não encontra ele às vezes às vezes não, a gente não encontra na luz do dia, né? E eu fico pensando isso, quanto a gente também tem que escarafunchar ali, né? As coisas que às vezes estão encobertas na nossa própria mente, no nosso jeito de viver, para poder enxergar coisas novas, né? Isso, eu acho que o fungo bioluminescente dá para fazer muitas metáforas. Muitas, assim, sabe? É falar da vida mesmo. Porque, na verdade, não é que não encontra. Eles estão lá, brilhando de dia e de noite. Só que, uma luz maior, aí você não enxerga ele. E aí, nossa, sei lá, o jeito da gente viver, o cientista tenta sempre iluminar, né? Sim. A gente vai iluminar, esclarecer e coloca o escuro também tudo assim, paradigmas, as palavras também, né? Tô no escuro, tá em problemas. Sim. Tô assim, então a escuridão, tô de solidão, com escuridão.
Então, todas essas palavras que levam a tristeza, as coisas negativas. Só que aí, o amigo que estava junto, quem nos levou a ver a floresta noturna foi o Aldevan Banil, um amigo indígena. E o Ikeda era um japonês que estuda cores de seres vivos. E a gente viu em 3, pela primeira vez dentro da mata, foi um dia assim, inesquecível. E ele, para ver cores, ele sempre estudou com claridade. No escuro você não vê cores, né? Uhum. Então, quando a gente conseguiu ver coisas brilhando na cor branca, verde, no escuro, foi uma coisa assim que a gente ficou abestalhado, assim, né? E aí, então, esse também nasce um outro livro que é Brilhos na Floresta. E aí foi tão especial que dentro da mata, o Ikeda, a gente falou, isso não pode ficar só com a gente, por que mais pessoas não sabem disso? E aí a gente saiu e já fez o livro numa pizzaria. A gente já voltou, já rascunhou o livro. Assim, 80% do que a gente rascunhou na primeira sentada é o livro. Já e aí tá. Esse a gente já fez na língua Nhengatu, porque o Aldevan entendia Nhengatu em inglês. Eu entendia português e japonês. O Ikeda japonês e inglês. Então aí entra a Ana Carla como autora também. Então a gente fez esse time, saiu um livro com 4 autores, 4 línguas e nenhum tradutor. Então assim, isso foi legal assim de fazer. Esse livro também, a gente gosta muito também de escrever para fora, mas também escrever para dentro da Amazônia. Então a língua inglesa, o japonês, português é para fora. Mas fazer material didático para dentro, para os povos indígenas. Então, eu acho que a gente foi muito egoísta até aqui. Acho que a gente precisa se redimir, pedir desculpas e fazer mais material didático em línguas indígenas. Você tinha falado antes, Noêmia, sobre pedir licença, né? Uhum. E eu acho que essa noção de pedir licença, a gente também tem pedidos de desculpas para fazer e retratações, mas eu vejo a forma como por exemplo, essa história do livro aconteceu, né? Como uma junção de 4 pessoas, junção de muitas línguas, junção de forças e também uma intenção positiva colocada ali, que no fim a gente vai... Sem querer romantizar demais também, não é isso, mas a gente vai pegar toda essa história e tudo que aconteceu e a gente consegue trazer uma semente positiva no fim, né? Uma noção de esperança e de recomeço. E quando a gente oferece isso para crianças, eu penso assim, né? Como a gente pode ganhar novas possibilidades de sonhar. Talvez lá atrás a sua mãe tenha tentado te proteger dos sonhos muito grandes, né? Mas acho que hoje você já não tem mais medo de sonhar bem alto. O problema hoje é sonho demais. E assim, acho que eu falei na minha fala, assim, né? A Amazônia olhada de cima, olhada de baixo para baixo, de baixo para cima, de baixo para baixo. Mas também tem a Amazônia olhada para os lados, né? Então, quando eu olhei para os lados, conheci tantas pessoas nessa Amazônia, mulheres indígenas, pessoas, né? Muito especiais. Então, aí tudo são janelas para a gente ir conhecendo. E na hora que a gente sai da floresta, né? Você sabe que tem mais meia hora ali e tudo mais. Aí eu começo a falar igual no aeroporto, né? Falar, olha, a última chamada. Quem quiser se aparecer, aparece, porque é a última chamada. Aí a minha equipe dá risada, já começa, mas é incrível que na última meia hora, normalmente aparece uma coisa que vai, assim, espécies novas mesmo, assim, que naquela meia hora. Então, na hora de sair também, aquela assim, em muitos lugares, às vezes você não vai voltar nunca mais. Então, você sair da floresta também, sabendo que aquele encontro vai acabar naquela próxima meia hora. Então, olhar, assim, com saudade, eu acho, assim, que eu acho que todo mundo fala de entrar, mas eu também falo do sair, né? E sair se despedindo. E, às vezes, tem lugares que eu não saí ciente de que eu ia sair, que eu não ia voltar. E aí fica aquele arrependimento, né? Então, acho que tem um pouquinho disso também, do sair. Então, acho que o fungo
assim, fiquei muito feliz que, né, acho que tinha 400 pessoas ali, acho que ficaram, gostaram, então que vocês levem também o que viram, são muitas metáforas, os fungos, muita gente, né, homem e mulher, na Amazônia por dentro está cheio de pessoas e seres trabalhando invisivelmente como os fungos, silenciosamente como os fungos, está brilhando de dia e de noite, mas as pessoas precisam às vezes apagar a luz para ver o valor dela, né? Então a luz também cega, né? Então assim, cega a gente de ver coisas. Então às vezes e aí esse amigo fala, depois de um tempo ele falou assim, que é óbvio, mas a gente não percebe que a metade do mundo sempre está escuro, né? E a gente só olha o claro e tudo. Então, à noite está tudo vivo. Você não, assim, não é só fungo. Sim. Então, à noite, para muitos animais, é a hora da maior atividade dele. E a gente não vê, né? Então, é isso. Então, falando das queimadas também, as pessoas se comovem com um animal o quanto mais próximo dela, né? Ou se perdeu uma árvore, uma planta que é comestível, que é alguma coisa assim. Então, o ser humano ainda se comove muito com o que é próximo dele ou o que é útil para ele, né? Então, é um sofrimento constante, assim, para a gente que... eu fiquei muito feliz que os cogumelos ficaram tão bonitos. Sim. Lá, né? Tudo colorido, né? Eu escolhi com muito carinho os cogumelos, ficou num telão. Eu acho que é isso, que eles estão lá trabalhando, né? E dessas cinzas elas vão renascer, vai começar um outro ciclo também, porque os fungos sobreviveram às 5 grandes extinções do mundo, né? Elas têm muito a ensinar. Então, por um lado, né, sobreviver a tudo, mas muitos não vão sobreviver aos humanos, né? Porque a gente está conseguindo fazer um trabalho muito negativo como humano, mas a gente tem muito a aprender com quem sobreviveu a tudo isso, né? Então muito. Essa é a minha conversa hoje com os fungos e tentando aprender e ver que os fungos da Amazônia, pelo menos, no laboratório a gente tem visto que está mais preparado ao aquecimento global do que os outros que eu conheci no Japão ou até agora vem sendo produzido. Então essas são as paixões do momento. Nossa, e elas são contagiantes, né? Eu queria te agradecer muito, assim, pelo nosso encontro. Eu acho que você traz, de fato, uma outra visão para coisas que, às vezes, a gente não repara, muitas vezes a gente não repara. Eu espero que todos os ouvintes aqui, talvez olhem para um cogumelo de um jeito muito diferente, um fungo de um jeito muito diferente, uma árvore, entender esse olhar para os lados, esse olhar para cima, para baixo e olhar para dentro também. Então, só queria te agradecer pela presença aqui no Jornada da Calma. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma, direto de Manaus. É uma alegria, uma honra. Obrigada pela abertura, pela confiança. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.